Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 20 de fevereiro de 2018. Passei por exorcismo, diz modelo e atriz trans que fez Mulher Maravilha, parte 2. Marcela Maia, 25, já conquistou as passarelas internacionais, estudou dramaturgia nas escolas New York Film Academy e Action Show de Londres, mas tinha preconceito contra si mesma. Aos 19, despontou como modelo e estrelou editoriais de revistas famosas, até fazer uma participação no filme Mulher Maravilha, na pele de uma amazona. Transsexual, a mineira viu seu corpo mudar quando passou pelo processo de redesignação de sexo em 2012, sem que ninguém soubesse, durante viagem à Tailândia. Até 2017, falar sobre o tema era algo que a modelo e atriz evitava. Tinha preconceito comigo mesma, não me aceitava e temia perder oportunidades de trabalho. E por ter passado por várias sessões de exorcismo durante a adolescência, acabei me bloqueando, conta ela, que cresceu em um lar evangélico. Nada disso tirou o brilho de Marcela, que esteve nas páginas de Vogue Itália, Harper's Bazaar, Elegant Magazine e Pose Magazine, além de desfilar nas semanas de moda de Londres e Milão. Mas a juventude de Marcela foi marcada por experiências negativas. Lembro que uma vez, com 14 anos, voltei da escola, me colocaram no meio de um círculo com várias pessoas da igreja em volta e elas começaram a fazer orações para expulsar o demônio do meu corpo. Por um bom tempo acreditei que tinha algo errado comigo. Não havia exemplos, alguém para conversar, e me martirizava. Não era só algo de não se reconhecer socialmente, mas também de não ser aceita no círculo familiar. Hoje, com o entendimento sobre quem eu sou, minha mãe pediu perdão por ter feito eu passar por isso e me dou bem com a minha família. Além das dificuldades de autoaceitação, Marcela também precisou lidar com a separação dos pais, quando ela tinha 5 anos, e com a mudança de Juiz de Fora, MG, para Brasília, onde foi morar com a mãe. Aos 12 anos, ao não se reconhecer em seu corpo, mas ainda sem entender sua verdadeira identidade, a jovem se assumiu como homossexual para a família. Nessa época fui morar com a minha avó e fiquei lá até os 16, porque lidar com a minha homossexualidade em casa era complicado. A partir daí comecei a trabalhar como ambulante para juntar dinheiro, ajudar em casa e comprar as minhas coisas. Mas logo surgiu a oportunidade de me tornar olheira da Mega Model em Brasília. Rapidamente cresci na agência, além de ver o meu desejo de ser modelo aumentar. Em casa, o clima é de paz. Minha transição corporal ajudou a minha mãe a entender quem eu sou de fato. Quando retornei do exterior, tive que trabalhar com eles esse processo de aceitação, de fazer com que substituíssem as fotos de quando era Marcelo pelas atuais e passassem a me chamar de Marcela. A cura gay não existe. Na prática não funciona, porque não estamos falando de doença. As pessoas querem achar meios de justificar, mas não tem justificativa. Se tivesse uma cura, vários homossexuais, trans, procurariam simplesmente pelo fato de serem aceitos socialmente, por conta do preconceito, conclui. Apesar de frequentar alguns cultos com sua família quando está em casa e se considerar uma pessoa evangélica inclusive, foi batizada, atualmente a mineira tem um guru espiritual. Por muito tempo fiquei com medo do fogo do inferno, mas vejo quanto Deus é bom comigo e agradeço todos os dias por isso, afirma ela, que compreendeu que é uma pessoa como todas as outras.
Na crônica anterior tratamos sobre o transexualismo, agora vamos tratar sobre o exorismo, que parte da ideia de que existem demônios, mas os demônios não existem. Esses a quem a Igreja chama demônios são espíritos inferiores e que chegam às vezes a praticar muito mal, mas são seres perfectíveis que podem ser demovidos de seus intentos negativos por força da persuasão e da prece. Satanás ou o diabo, que segundo a crença popular seria o chefe dos demônios, é, na realidade, um ser alegórico que resume em si todas as paixões mais dos espíritos imperfeitos. Seus chifres e a cauda são o emblema da bestialidade, da brutalidade e das paixões animais. Nas obsessões e na possessão, a causa é externa e tem-se necessidade de libertar o doente de um inimigo invisível, não por meio de remédios, mas por uma força moral superior a dele. Ambos, aquele que perturba e o indivíduo perturbado pelo processo obsessivo, precisam de amparo e, por isso, o objetivo da desobsessão é atender os dois, para que se reconciliem e voltem a ter uma convivência pacífica, como filhos de Deus que são. Os passes magnéticos, a doutrinação e os esforços do obsidiado por se modificar moralmente são os recursos espíritas, conforme Kardec preceitua em suas obras, sobretudo em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, itens 81 a 84. Sobre o assunto escreveu Allan Kardec no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item que trata das obsessões: a obsessão é a ação persistente de um mau espírito sobre uma pessoa. Apresenta características muito diversas, desde a simples influência de ordem moral, sem sinais exteriores perceptíveis, até a completa perturbação do organismo e das faculdades mentais, oblitera todas as faculdades mediúnicas. Na mediunidade psicográfica, ou de escrever, revela-se pela obstinação de um espírito em se manifestar exclusivamente, sem permitir que outros o façam. Os maus espíritos pululam ao redor da Terra, em consequência da inferioridade moral dos seus habitantes. Sua ação malfazeja faz parte dos flagelos que a humanidade suporta neste mundo. A obsessão, como as doenças, e como todas as atribuições da vida, deve ser considerada, pois, como uma prova ou uma expiação, e aceita nessa condição. Assim como as doenças são o resultado das imperfeições físicas, que tornam o corpo acessível às influências perniciosas do exterior, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral, que dá acesso a um mau espírito. A uma causa física, opõe-se uma força física; a uma causa moral, é necessário opor uma força moral. Para preservar das doenças, fortifica-se o corpo; para garantir contra a obsessão, é necessário fortificar a alma. Disso resulta que o obsedado precisa trabalhar pela sua própria melhoria, o que na maioria das vezes é suficiente para o livrar do obsessor, sem socorrer-se de outras pessoas. Esse socorro se torna necessário quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque o paciente perde, por vezes, a sua vontade própria e o seu livre-arbítrio. A obsessão é quase sempre ação vingativa de um espírito, e na maioria das vezes tem sua origem nas relações do obsedado com o obsessor, em existência anterior. Capítulo 10, N. 6, e 12, N. 5 e 6. Nos casos de obsessão grave, o obsedado está como envolvido e impregnado por um fluido pernicioso, que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É necessário livrá-lo desse fluido, mas um mau fluido não pode ser repelido por outro da mesma espécie. Por uma ação semelhante a que o médium curador exerce nos casos de doença, é preciso expulsar o fluido mau com a ajuda de um fluido melhor,
que produz, de certo modo, o efeito de um resgate. Essa é a que podemos chamar de ação mecânica, mas não é suficiente. Faz-se também necessário, e acima de tudo, agir sobre um ser inteligente, com o qual se deve falar com autoridade, sendo que essa autoridade só é dada pela superioridade moral. Quanto maior for esta, tanto maior será a autoridade. E ainda não é tudo, pois para assegurar a libertação, é preciso convencer o espírito perverso a renunciar aos seus maus intentos, despertar-lhe o arrependimento e o desejo do bem, através de instruções habilmente dirigidas, com a ajuda de evocações particulares, feitas no interesse da sua educação moral. Então, pode-se ter a dupla satisfação de libertar um encarnado e converter um espírito imperfeito. A tarefa se torna mais fácil, quando o obsedado, compreendendo a sua situação, oferece o concurso da sua vontade e das suas preces. Dá-se o contrário quando, seduzido pelo espírito embusteiro, ele se mantém iludido quanto às qualidades da entidade que o domina, e se compraz nas suas mistificações, porque então, em vez de ajudar, ele mesmo repele qualquer assistência. É o caso da fascinação, sempre infinitamente mais rebelde do que a mais violenta subjugação. Ver Livro dos Médiuns, capítulo 23. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar da ação contra o espírito obsessor. Esta foi a crônica do amanhecer de 20 de fevereiro, por Feijão.